À noite, se encontra em Marcos capítulo 10, e seu versículo 46. O título diz: O cego de Jericó, uma passagem bastante conhecida. E peço também que vocês puderem, quando for sentar, mantenha ela aberta, para a gente poder estar meditando. Vamos ler. Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Você pode se sentar. Essa palavra é uma passagem bastante pregada durante até chegar o dia de hoje. Eu ficava pedindo assim: Senhor, que ninguém pregue sobre essa passagem, que ninguém fale, ou se alguém falar, que fale de outra forma, que o Senhor falou comigo, ou o Senhor confirma. E uma certa vez a missionária amiga falou sobre a capa. Eu falei: Senhor, deixa ela quietinha lá, Senhor, não deixa ela falar não. E eu fui palestrando com o Senhor, e até que chegou os dias de hoje, eu perguntei esse culto para Deus se daria para poder fugir, dá tempo ainda, o culto já desde os louvores, o Senhor está falando comigo, com a igreja, vai dar tempo de eu sair aqui de fininho e o Senhor colocaria outro. Mas o Senhor ministrou fortemente desde os louvores, falou profundamente comigo, eu tive que me controlar para não sair chorando, borrando aqui, a maquiagem. Mas o Senhor, Ele falou tremendamente comigo, desde o início do culto, dos louvores até agora. Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para o Senhor, para vocês nessa noite. Uma palavra muito conhecida, mas outra essa palavra, poderia ser outra. Mas eu fiquei todo o tempo perguntando ao Senhor se era essa palavra. Eu tinha uma outra palavra para falar. Eu já preguei uma vez, uns 8 anos atrás, sobre essa passagem, mas o Senhor não me deu da forma que Ele me deu para o dia de hoje. E o Senhor, Ele fala sobre esse cego. Uma passagem bastante conhecida, pregada, de Cor e Santiago. Eu já conheço, eu também conheço, mas profundamente meditando nessa passagem, você meditando em cada versículo assim, profundamente, você olha, observa de novo, você vai ver que tem coisas que o Senhor fala com você, porque a palavra dele é viva. Pode ter 3 pessoas pregando ela em sequência, mas quando vier uma aqui na frente, você vai ser renovado, você vai entender, você vai falar: Eu nem sabia que tinha isso. E é assim que o Senhor fala conosco. Conhecemos o cego de Jericó. O cego de Jericó, ele estava à beira do caminho, como diz a Bíblia. E eu separei um título, falei: Senhor, me dá um título sobre esse título. A minha Bíblia diz o cego de Jericó, mas eu quero um título para passar para a amada igreja. E o título foi que motivação muda a posição. Repito de novo: motivação muda a posição. E ali eu falei: Senhor, que profundo. Eu queria colocar outros títulos sobre essa passagem, mas o Senhor falou, palestrando comigo: antes de você pregar para a minha igreja, eu vou pregar para você. E eu falei: Senhor, mistério forte, Senhor. Então pode passar, pode falar. E ali eu meditando, porque a gente tem um tempo, a gente não pegou surpresa, a gente tem um tempo para se preparar, E ali chegou o dia e o Senhor palestrando comigo sobre o cego de Jericó. O cego de Jericó, estava à beira do caminho, Há um homem que estava a mendigar.
Um homem que padecia de na sua necessidade era a vista, a visão, né? Ele era cego, né? Tentei buscar, já vi algumas pessoas pregando e não achei que ele nascesse ou fosse alguém que fez isso com ele. Eu não posso afirmar para a Madre Igreja, mas se tiver aqui alguém que possa me mostrar aonde eu encontro, eu quero estudar com você. Mas eu não vou afirmar uma coisa que eu não achei. Nenhum historiadores inteligentes, doutores, para afirmar se ele, Bartimeu, foi acometido por essa cegueira ou se ele nasceu assim. E eu falando, Senhor, mas essa passagem, Senhor, tão conhecida, mas o Senhor, Ele fala que Ele quer falar para a igreja. E motivação muda a posição. Como que eu vou transformar essa mensagem nesse título? E o Senhor, Ele já fala desde agora. Não vou enrolar porque a passagem é curta. A passagem é muito pequena, muito conhecida, mas eu vou entregar o que Deus tem para entregar, que entregou para mim e vai entregar para você. Ele estava, como eu disse, ele estava a mendigar na beira do caminho. Mas Jesus, ele estava de passagem naquela cidade. E como já foi dito aqui, que aonde Jesus passa, aonde Jesus está, algo tem que acontecer. Bartimeu estava vivendo uma vida a mendigar, uma vida que dependia de esmola das pessoas, uma vida que era escorraçado, porque uma pessoa que vivia daquela forma não tinha sua família, não tinha um acolhimento, ele era simplesmente abandonado na rua, abandonado na cidade. E o versículo 50 vai falar que ele lançou sua capa. Essa capa era, na época, né, dos romanos lá, eles tinham por necessidade de dar isso a pessoas que padeciam por necessidades físicas. E ele andava, rastejava, né, com aquela capa, né, a qual as pessoas sabiam. Ali vai um cego, ali vai alguém que precisa, ali vai um pobre, coitado, ali vai alguém que necessita. E as pessoas ali davam, né, aquilo que ele poderia, que ele pedia, né, porque ele estava a mendigar. Sabemos bem que aqueles que estão a mendigar precisa, né, de qualquer coisa já é bem-vindo. E Bartimeu, ele estava cansado dessa vida. Bartimeu, ele botou assim: eu não quero mais isso para minha vida. E isso me chamou a atenção, porque aquele homem, ele já tinha aquela capa, já estava acostumado a viver aquela vida, e ele poderia simplesmente viver de migalhas, viver do pouco que poderia estar dando a ele. E já estava bom, ele está cego, ele esperaria o quê? A sua morte. Mas Bartimeu, ele se posicionou em meio à sua deficiência. E eu falei, Senhor, fala comigo, Pai, fala comigo para me falar para a tua igreja. E o Senhor, ele palestrou comigo que em meio à sua necessidade espiritual, à sua deficiência espiritual, a posição que você está, ela pode mudar. Por quê? Porque Bartimeu, ele se encontrava cego, ele não se encontrava mudo. Porque quando Jesus passou, ele ouviu, ó, Jesus está passando. Jesus é aquele que opera milagre, ressuscita mortos, cura, salva, batiza. Então eu quero falar para ele que a partir de hoje eu quero mudar. E ele determinou, eu vou mudar. Porque o projeto de Bartimeu não era ficar cego a vida toda, ou morrer cego. Então eu disse esse título, motivação muda a posição. A motivação dele maior foi: quando Jesus passar, eu vou clamar porque eu não estou mudo, eu estou cego. A minha posição hoje é cegueira, eu não consigo ver. Mas através da minha fé, através da minha motivação de não querer continuar com essa capa, recebendo esmola, recebendo migalhas, recebendo tapinha nas costas. E ele falou assim: eu vou clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você acha que no meio da multidão, quando você decide mudar de posição, eles vão falar: isso vai mesmo? Não. Cala a boca, seu cego. Cala a boca, seu cego. Para de incomodar o mestre. E creio eu, pastor, que era até aqueles que andavam com Jesus. Sabia que Jesus podia fazer, mas ninguém foi lá apresentar: Jesus, aqui tem um cego. Não. Ninguém levou. Foi ele que falou
assim: a minha motivação hoje maior é não ficar mais nessa posição de cegueira. A minha motivação é, ao meio do meu deserto, eu não vou ficar nesse deserto. Eu sei que no deserto você não toma Coca-Cola, não come pizza, não come esfirra nem coxinha. Eu sei disso. Deserto você passa necessidade, eu sei disso. Mas qual é a motivação que vai fazer você sair desse deserto? Porque você pode acabar se acostumando. Ah, vem o vento, vem a chuva. Ah, eu estou vivo. O importante é que eu estou vivo. Mas voltando para o texto, quando ele começou a clamar, você acha que as pessoas que sabiam que Jesus podia fazer para ele, mudar a vida dele, falaram para ele assim: ó, continua, clama mesmo, que ele vai aqui, eu vou chamar Jesus? Não, cala a boca, morre cego, continua nessa posição. Mas ele falou: eu vou gritar ainda mais. E ali ele gritou ainda mais alto. E essa motivação desse homem mexeu muito comigo, porque muitas das vezes estamos de frente de um cenário que a gente acha que não vai mudar esse cenário, e a gente esmorece no meio desse cenário. A nossa motivação maior não está em pedir Jesus, clamar Jesus, para que Ele mude o nosso cenário. Eu sei que a voz que você vai ouvir não é de incentivação, não é de motivação. Mas Jesus, Ele vai deixar você passar por isso, para Ele ver até onde você vai com essa situação. Porque os médicos não resolvem, porque os pastores não podem resolver. Eles vão orar, vão ajudar, mas não vão poder resolver. O único que vai poder resolver é Jesus Cristo. Só que aí você se conforma. Ah, eu estou vivo, eu estou vivendo, eu estou empurrando com a barriga, eu estou continuando. Eu fiquei deficiente de um braço, mas eu estou continuando. Eu estou falando espiritualmente, igreja. Eu fiquei deficiente no meio do caminho, mas eu ainda continuo. E em meio à deficiência desse homem, ele mudou o seu posicionamento. Ele falou: a partir de hoje eu não quero que ninguém mude mais eu calar a boca. A partir de hoje eu não quero mais depender dessa capa. Porque antes mesmo, quando Jesus só falou assim, ó, vai lá e chama ele. Aí ele falou assim: tem de bom ânimo. Quando ele recebeu essa palavra, ali ele tomou uma atitude maravilhosa, que é o versículo 50, que eu até grifei ele aqui. Antes mesmo dele ter tete a tete com Jesus, ele já largou aquela capa. Ele ainda estava na posição de cego, mas ele largou a capa que beneficiava ele de esmola, de compaixão, de misericórdia. Mas ele falou: eu não quero mais isso. Eu não quero mais essa vida. Eu quero que Jesus me faça voltar a enxergar. Eu não sei o que foi que fez você na caminhada passar por uma deficiência. Eu não sei se foi cegueira. Eu não sei se os seus olhos passou a olhar coisas melhores do que tem nesse altar. Que não tem. Mas essa aparência, os olhos de Sansão, porque o que aconteceu com Sansão foi os olhos. Foi para onde ele olhou. Eu não sei se teu ouvido ouviu uma palavra que entrou dentro do seu coração e fez você entregar o seu ministério e fez você parar. Eu não sei se a sua deficiência hoje é que no meio da tua caminhada, a sua família, um pulou do barco. Mas eu quero só te perguntar: ele estava cego, mas ele estava mudo? Não. Ele estava surdo? Não. Eu sei que de repente entra uma deficiência na nossa vida e que nos paralisa. Mas se ainda tem algo funcionando no membro do teu corpo, faça com que essa oportunidade te dê uma motivação de pedir que Jesus mude o seu cenário. Porque antes mesmo dele ter com Jesus, antes mesmo dele perguntar, porque Jesus ainda foi carinhoso com ele, ainda perguntou, porque Jesus sabia que ele era cego, mas ele ainda perguntou. Então eu não sei qual é a sua deficiência. Porque em meio à nossa deficiência, a gente olha só para a dor, olha só para o cenário. Mas o nosso posicionamento, ele tem que mudar. Ele tem que mudar para que Jesus faça algo. Porque nessa noite ele está te perguntando. Ele pergunta: o que queres que te faça? Mas só que você tem que mostrar atitude. Será que você vai continuar, vai chegar até ele com a capa da desculpa? Ah, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. Antes mesmo dele chegar naquela capa lá, eu vou largar isso aqui, porque eu vou falar com Jesus. E eu quero que através dessa minha atitude,
que eles estão me levantando, estão me levando até Ele, eu faça para Ele. Quando Ele me perguntar, eu vou falar para Ele: eu quero ver, eu quero enxergar. E se hoje, nessa noite, você quer voltar a enxergar, qual é o seu posicionamento? Qual é a sua atitude? Porque eu já passei por esses vales de olhar assim o nosso momento. E qual foi a nossa atitude? Ficar chorando na parede? Ficar chorando no nosso quarto? Expor nos status? E aí não adianta nada. E o Senhor, Ele palestrou comigo justamente na nossa motivação. O que vai nos motivar a sair dessa deficiência? Porque muitas das vezes nos encontramos com uma deficiência que talvez aquilo nos fazia falta. Ou talvez você está gostando de ficar nessa deficiência. Porque Jesus está aqui todos os dias nos cultos. Eu vejo vocês aqui e Ele tem perguntado o que queres que te faça. Será que você vai ficar com essa deficiência porque está se acomodando? Se acostumou. E a igreja, ela precisa, porque a igreja é um corpo. E o Senhor também falou comigo nessa parte. Porque muitas das vezes, meus pastores, tem pessoas que era para estar funcionando. Tem corpo que era para estar funcionando. Mas decidiu ficar na posição de cegueira. Decidiu ficar na posição de pirraça. Eu vou ficar assim, eu vou ficar aqui porque eu fui acometido por uma deficiência. Mas sendo que a tua deficiência, ela pode ser jogada por terra agora. Se você tomar atitude, se você tomar uma motivação. Como eu disse, eu não sei porque eu não conheço a vida de todos aqui. É algumas pessoas só que eu posso dizer que eu conheço, e mesmo assim o secreto eu não conheço. O profundo e o escondido não tem quem possa conhecer a não ser Jesus. Mas não faça de vítima em meio à sua deficiência. Porque Bartimeu, ele poderia chegar com a capa, se arrastando, chorando: eu estou a mendigar, eu estou à beira do caminho. Você está à beira do caminho. Você está pronto para seguir o caminho. Está na beira. A oportunidade já está sendo dada. A decisão é sua. A motivação é sua. Jesus, Ele está aqui. Jesus já passou na sua casa. Jesus já está operando. Mas qual é a sua motivação? Você vai ficar vendo os milagres que aconteceu na vida das irmãs, dos irmãos, e na sua, você vai ficar só olhando? Ou você vai ser aquele que vai subir aqui para contar dos milagres que Jesus fez na vida dos outros e não na sua, porque você não tem uma motivação de sair dessa posição? E eu já me coloquei nessa posição de vítima. E eu queria que Jesus tivesse pena de mim. Eu queria que as pessoas me olhassem: tadinha, coitada, dá um abraço. Não, a gente não vai receber o abraço. A gente não vai receber o coitadinho, porque não é isso que Jesus... Jesus vai tirar você lá naquele lamaçal do pecado, vai purificar você, vai colocar você num lugar de honra, porque estar nessa igreja é um lugar de honra, aqui sentado é um lugar de honra, para você se vitimizar pelo que te aconteceu, mas não pelo que vai mudar a sua vida. E eu decidi que eu não quero mais ficar só contando as maravilhas que Jesus fez nas pessoas. Eu quero contar o que Ele também está fazendo na minha vida. E por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu mudei meu posicionamento em meio a essa palavra. Hoje eu pergunto para você: está doendo? É perca? O marido saiu do ministério? O marido saiu da igreja? A esposa não quer mais compromisso? O filho está dando trabalho? Qual é o seu posicionamento? Chorar? Pedir para Jesus fazer? O que você tem feito mediante isso? O que você tem feito? Porque ele estava cego, mas ele não estava mudo. Paulo e Silas, eles foram amarrados, mas à meia-noite eles começaram a gritar, clamar, louvar. E o que aconteceu? A igreja sabe. Eles estavam amarrados, presos. Ai, Jesus, eu estou amarrado, eu estou preso. Não. Eles começaram a cantar, louvar, a clamar. E ouve-se o barulho, o vento. Gente, não foi só eles que foram desamarrados, não, soltos, não. Foi todos. Sabia que o seu posicionamento
posicionamento. O seu posicionamento que você toma diante, todo mundo que está te olhando assim, vai dizer: eu também vou mudar. Ela mudou? Tá vendo como é que ela mudou o posicionamento dela? Cara, a atitude dela. Meu Deus, ela estava até cega, mas ela clamava. Ela estava com as mãos amarradas, mas ela clamava. Ela estava com fluxo de sangue 12 anos, se arrastando, se arrastando, designada pelos médicos, enganada. Mas ela falou: nem que eu vou me arrastando, nem que eles me pisem, nem que eles me machuquem, me expulsem, me chamem de imunda, mas eu vou mudar meu posicionamento. Eu vou tocar nas vestes, eu vou tocar na orla. Então o que você tem para dizer para mim? Qual é o seu argumento hoje para dizer em meio a essa palavra? Mas eu passo por isso, mas eu passo por aquilo. Você não sabe, só sabe quem passou. Sim, realmente, só sabe quem passou, mas aqui, qual é a tua atitude? Qual é o seu posicionamento? Porque quando eu olho para a vida desse homem cego, que abandonou a capa antes mesmo de falar com Jesus, e quando ele chega em frente ao mestre, o mestre perguntou assim: o que queres que eu te faça? Você está ouvindo hoje? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Você já chegou até aqui. Porque eu posso falar com muita convicção: os céus ainda funcionam. Os céus estão abertos. Você já passou no caminho e chegou aqui, ó. Está na beira do caminho, mas você chegou. Mendigando, mas você chegou. Chorando, mas você chegou. Gemendo, mas você chegou. Desacreditada, sem motivação, mas você chegou. Mas a sua posição mudando, o seu cenário também vai mudar. Porque o mestre, ele está disposto a curar, a operar, a salvar, a dar aquilo que eu não sei qual seja a área. Mas a sua posição tem que ser mudada. Não é ladainha, não é chorando, não é se lamentando. Eu sei que a palavra pode se parecer um pouco dura. A primeira vez que ela prega e ela já traz assim essa palavra, não, porque Jesus ele parou comigo primeiro. Porque quando eu cheguei aqui eu queria sentar no último banco me lamentando pelo que me aconteceu. E o Senhor falou: eu preciso de você para que outras pessoas se espelhem. E Jesus ele quer se espelhar. Jesus ele quer que através de você outras pessoas se espelhem. E você está preocupado com o que te aconteceu, preocupado com a sua deficiência, acostumando com a sua deficiência, não quer mais procurar a cura. Porque eu estou falando de espiritualmente. Muitas das vezes a gente acaba sendo acometido por uma deficiência que a gente larga tudo, chuta o balde. É fácil não. Servir Jesus não é fácil não. Se alguém falar que é fácil, me fala aí porque não é. Mas o Senhor nessa noite, Ele palestra com você. E Ele fala, Ele já falou o que quer que eu te faça. Mas Ele quer fazer através do seu posicionamento. Ele quer fazer através do poder de decisão que você tem. Está nas suas mãos. E quando eu decidi que eu não tinha mais que ficar me lamentando, porque o Senhor usou e falou: eu não quero mais você se lamentando, eu não quero mais você chorando, eu quero você fazendo, porque é fazendo que eu vou fazer. Não é se lamentando que eu vou me compadecer, é fazendo que eu vou operar. E eu falei: Jesus, eis-me aqui. Eu sei que não é fácil, eu sei que pode ser doloroso, o processo é doloroso, mas o Senhor em todo tempo Ele quer ver o seu posicionamento. Ele quer ver que você saia desse deserto. Ele não chamou a gente para ficar rodeando em deserto. Ele chamou a gente para que a gente possa mostrar para Ele que em meio ao deserto, em meio ao caos, em meio ao cenário de dor, a gente adore a Ele, a gente exalte a Ele, a gente esteja aqui adorando. Que as pessoas vão falar assim: mas como assim ela está dançando lá na frente, mas a casa dela é assim?
Mas como assim ela ainda não recebeu a benção tal e ela adora daquele jeito? Porque a gente entende assim, né? Que falar em línguas é porque está muito feliz, né? De dançar no Espírito Santo, ela está muito feliz. Ela deve ter ganhado até na Mega Sena, mas não. É quanto mais a gente apanha, é quanto mais bate, né, o ovo, mais a omelete ela vai crescendo, né? Esse mistério, que até hoje eu não aprendi a fazer esse negócio, né? Mas a gente entende que quanto mais a gente está adorando, é porque o negócio está estreito. Quanto mais... Por quê? É muito fácil a gente chegar aqui e mostrar nossas tristezas, as nossas dores, para vocês ficarem com pena. Mas Jesus, Ele não quer que você tenha pena de outras, ou que você sinta por outros, ou que alguém sinta por você. Ele quer te curar, mas Ele quer ver o seu posicionamento. Ele quer que você largue a capa. Qual é a capa que está te impedindo? Você ficou deficiente, aí você abandonou o ministério, você vestiu aquela capa, a capa da pena, da dor, da misericórdia, da esmola, do coitadinho, e se acostumou. Não. Jesus, Ele quer que você lance essa capa fora. Jesus, Ele quer que você largue essa capa. Jesus, Ele quer que você fale para Ele qual é a cura para essa deficiência. Porque se aquele homem não larga aquela capa, o que Jesus ia fazer por ele? Ele está com a capa. Eu vou fazer o quê? Ele já está com a capa. Eu não vou fazer nada por ele. Mas quando ele recebeu aquela palavra assim, ó, tem de bom ânimo a sua fé. Porque foi a fé daquele homem. Porque aquele homem não via, mas ele ouviu falar. E hoje você está ouvindo falar de Jesus. Ele quer transformar a sua vida. Os céus ainda funcionam. E o céu está aberto aqui nessa igreja. Porque eu já recebi a minha cura. Eu entrei com a capa, mas eu lancei a capa fora. Eu taquei fogo na capa. Eu não quero mais que as pessoas me olhem com piedade. Tem algumas pessoas que conhecem o meu processo, a minha família. Sabe muito bem de onde Deus tirou. E depois o que vem acontecendo, porque o processo é assim, não acaba. Mas aí o que eu faço mediante a isso? Eu adoro ou eu murmuro? Eu adoro ou eu fico pedindo pena? Ai, Senhor, que as pessoas tenham pena de mim, coitadinha de mim. Não. Jesus, Ele não quer isso para a sua vida, não. Ele quer que você tome uma posição, uma atitude e muda. Porque através da fé esse homem, ele passou a enxergar. E Jesus falou assim, ó, siga-me, vem comigo. Porque a multidão ela não vai te mudar o seu cenário. A multidão ela vai querer que o teu cenário piore. Sai daqui, para de perturbar, para de gritar, para de ficar chorando todo dia no culto, para de ficar gritando todo dia no culto. Que tanto glória, que tanto aleluia é esse? Porque as pessoas se incomodam. As pessoas elas se incomodam, a gente se incomoda. Mas só que o nosso posicionamento, quando a gente muda diante do Senhor, a gente não dá ouvido à multidão. Multidão vai existir. A multidão ela faz parte do processo. Porque a multidão, ela levou Bartimeu à beira do caminho. Ele foi se arrastando. Jesus está passando? Jesus, filho de Davi, vai passar? Ah não, eu quero ver ele. Eu quero que ele faça algo por mim. A multidão, ela vai te levar mesmo aonde você tem que ir. Você só não pode entrar na onda da multidão. Você só não pode dar ouvido para a multidão. Você tem que ter foco. Foco em Jesus. A multidão está falando para você parar? Foca. A multidão está falando para você calar a boca? Foca. E nessa noite, é essa palavra que eu tenho para a irmã igreja. Jesus fala, o que queres que te faça? O que queres que te faça? Porque se um pulou no barco, você continuou, então continua. Se um parou, não para porque ele parou. Porque se o pastor Robson fosse parar porque uns membros decidiram não funcionar, eu não estaria aqui. Mas ele continuou. O casal continuou, a família continuou, a referência continuou. E hoje nós estamos aqui. Então, a gente não tem que olhar para aquilo que ficou. Porque a gente vai ficar olhando, em vez de se posicionar, em vez de a gente olhar para aquilo que nos acometeu, a gente olha para aquilo que Jesus pode fazer. A gente olha para aquilo que Jesus, Ele tem nos perguntado. Porque olha que
No domingo desse, você está aqui sentado, ouvindo o que quer que te faça. E a posição é sua. Porque Jesus ele não vai te obrigar. Em nenhum momento relata que ele obrigou o cego Bartimeu a alguma coisa. Ele só mandou chamar aquele homem para ver a atitude daquele homem. E a atitude daquele homem foi: eu vou largar, eu vou lançar essa capa. A partir de hoje, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero passar a funcionar, eu quero passar a enxergar aquilo que Jesus quer que eu enxergue. Porque também se fosse para Jesus curar ele, e ele ficasse como qualquer um. Não. Jesus ele quer te limpar, te curar, te salvar, te libertar. E através disso, você se juntar com o corpo de Cristo e continuar até que ele venha. Essa palavra que o Senhor tem nos palestrado, ele palestrou comigo, Ingrid. Dependente da sua situação, do seu cenário, muda de posição, muda o seu posicionamento. Se você era assim, passa a ser assim. Se você falava assim, passa a ser assim. E se você decidir a partir de hoje mudar, querer mudança nesse cenário, eu quero profetizar na sua vida que se você decidir, eu sou boca profética, igreja, eu sou boca profética, nós somos boca profética, nós somos. Se você decidir mudar de posição, não ouvir a multidão, Jesus ele vai fazer o impossível. E você pode me procurar, você pode vir aqui e contar o testemunho que Jesus fez. Porque se ele não fizer, irmãos, Jesus ele vai fazer, eu tenho certeza. Mas com a capa não, com a capa não. Lance a capa fora. Decide de uma vez por todas, eu não quero essa capa, eu vou nascer essa capa. Decide com convicção. Tem que ser com convicção, nem assim aquela palavrinha que fala, eu vou lavar a jardim, não vai? Eu vou no culto e não vai, não. É com convicção. Independente se eu estou cego, eu estou clamando. Independente se eu estou sem andar, eu estou falando. De alguma forma, Jesus ele vai mudar o meu cenário. E eu quero que Jesus faça isso, mas vocês têm que querer também. E Ele quer, e Ele já está fazendo, aquele que recebeu. E essa é a palavra, e eu agradeço a minha oportunidade. Amém?